Deputado Edmilson Rodrigues, PSOL, do Pará. Bem, eu até tinha uma pergunta que alguns companheiros do Pará pediram que eu fizesse, mas já foi feito. Mas é bom sempre repetir pela importância dela. Eu até tenho documento aqui da afirmação da NTT, em dezembro de 2017, de que as audiências públicas seriam realizadas, particularmente no Pará, conforme prevê a Convenção 169 da OIT. Bem, não é a minha opinião. O Estado brasileiro está dominado pelas corporações. Isso é uma vergonha. É uma vergonha que algumas instituições que poderiam barrar resolvem participar dessa corrente destrutiva. Me refiro a várias instituições, inclusive tribunais de conta, inclusive instituições de Estado, como a AGU, inclusive tribunais de justiça. Mas não se pode generalizar. Mas a verdade é que um projeto como esse não pode avassalar o país a serviço de grandes empresas, particularmente das brasileiras. É até uma excrescência que um ministro, ex-governador, ainda senador, licenciado, um dos maiores produtores de soja do país, em sendo ministro, advogando em causa própria. A Ferrogrão é a ferrovia do MAGE. É assim que é conhecida. Mas nós sabemos de interesse de Cargill e outro, norte-americano e outras grandes empresas. Tudo em nome do desenvolvimento. Como a Perimetral Norte foi projetada em nome do desenvolvimento, e agora a tentativa de acabar com a reserva do cobre, Pará e Amapá, que a resistência dos povos indígenas, da sociedade brasileira, que comoveu o mundo inteiro, fez com que esse governo ilegítimo, imoral e criminoso tivesse que recuar. Mas era para atingir e dizimar de vez os povos que habitam aquela região, como a ditadura militar fez em 1970, 72. Não dá para admitir. Agora, até as grandes empresas de comunicação que faziam festas, muitas festas, para aplaudir Belo Monte, são obrigadas, como a Globo mesmo, a fazer reportagem recente. Aliás, foi no Fantástico, mostrando a cidade com menor incidência de assassinatos, de homicídios no país, uma cidade com 140, 150 mil habitantes do interior de Santa Catarina, e depois mostrou uma cidade no Pará, que até bem pouco tempo era uma cidade pacata, uma espécie de capital da região Xingu, na Transamazônica, que teve a sua população acrescida de 80 e poucos mil para hoje em torno de 160 mil, que prometeu emprego para os 20 mil desempregados de Altamira e levou mais de 15 mil operários desterrados do Maranhão, Piauí e outros sem emprego, sem terra, sem teto, de regiões muito pobres. Não gerou um único posto de trabalho, e os postos de trabalho criados estavam muito abaixo dos desempregados de Altamira. Me refiro a Belo Monte. Os que festejavam hoje têm que reconhecer que 13, 14 etnias, vivendo um processo de dizimação,
uma violência direta contra povos Kayapó, Juruna, Arara, Assuruni, do Xingu e tantos outros povos. Eu tenho pessoalmente presenciado os traçados chegando como presentes a algumas lideranças, num verdadeiro ato de corrupção, motocicletas, cursos preparatórios para que alguns indígenas assumam a direção dos veículos, para dividir o povo, destruir o povo, expeli-lo da terra, obrigá-lo a ir para os centros urbanos, particularmente Altamira, crianças indígenas sendo violentadas sexualmente, em milhares de %, é isso, eu não estou brincando, milhares % o crescimento de homicídios e outros crimes relacionados ao tráfico de drogas, e sequer um hospital, conforme estava previsto, como responsabilidade da empresa que fatura recursos públicos, sequer foi construído. Foram dados 40 condicionantes. Em nome do progresso, iniciemos a obra, licenciemos a obra, licença de operação. Ela está concluída, está produzindo energia. Falta, mas concluída entre aspas. Concluído naquilo que dá lucro para elas. Mas ela é símbolo da destruição. E as condicionantes indígenas, nenhuma cumprida. Aí apareceu uma foto aérea de uma espécie de conjunto habitacional. Um pombalzinho no meio da mata, inconcluso, que também era uma das obrigações. Garantir moradia para quem não pediu esse tipo de desenvolvimento e está sofrendo as consequências da destruição. Belo Monte, nós nos tornaríamos com 35 bilhões aplicados em Belo Monte, a potência, humilharíamos, esse não é o objetivo. Ponham aspas, humilharíamos uma Alemanha, por exemplo. É inacreditável que um país com regiões muito frias, com períodos muito frios, com pouco sol, tenha 35% da sua energia de fontes solares, e nós, um país 100% tropical, a região mais fria produz, durante o ano inteiro, cerca de 10 horas de sol. No meu estado, na minha cidade, a diferença maior de 12 minutos entre noite e dias. Que país continental como o Brasil pode dizer 12 horas de energia solar por dia, além do potencial eólico, em grande parte do país? Mas ninguém quer pensar matriz alternativa, não. E mais, os mesmos criminosos querem entregar a Eletrobras. E já no esboço, no projeto, sabe o que está dito? Que o Proinfa, que era a possibilidade de gerar uma nova matriz energética, os projetos já iniciados não terão continuidade, e novos não existirão. E mais, indica a energia mais cara e mais destrutiva, as usinas termoelétricas, como caminho. Estão brincando? Eu estou mentindo para vocês? Venham hoje à tarde para a sessão, para o dia de debate da comissão especial, da qual eu faço parte. Leiam o projeto. Sabe qual é o ativo financeiro hoje da Eletrobras? 171 bilhões. Sabe quanto a Eletrobras tem em patrimônio, usinas, infraestrutura? 47 bilhões. E sabe o que eles querem? Vender entre 8 e 12 bilhões. Isso é desenvolvimento para eles.
Mas vocês acham que a empresa vai pagar 12 bilhões? Ah, não. Sabe por que não? Porque o Angorá, que está coordenando essas taxas de PPI, e que agora deve assumir o Ministério de Minas e Energia, o Moreira Franco, que quando não tiver mandato de ministro, possivelmente vai receber algemas e vai ser preso, que está envolvido em grandes escândalos de desvio de recurso público. Vocês acham que uma empresa de mais de 210 bilhões de ativo e patrimônio vai ser vendida por 10, 12 no máximo? E que os canalhas poderosos do mundo vão pagar um centavo? Alguns centavos. Porque o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social vai financiar. Eles vão comprar o que é nosso com o nosso dinheiro. Da mesma forma, a Ferrogrão está prevista para movimentar 43 bilhões de toneladas inicialmente, em quase 1.000 quilômetros. São 933, mais 32 de ramal, mais 11 de outro ramal. E vocês acham que isso vai ser? Olha aqui, vejam o que diz. Como é que vai ser? Quais são os critérios do leilão? Será pelo maior valor de outorga. Qual é o maior valor? Não sei, sabe. Mas sabe qual é o mínimo valor de outorga para uma concessão que é um verdadeiro presente a grandes empresas da área de infraestrutura ferroviária e de grãos, do agronegócio? R$1. Está mentindo, Edmilson? Basta ler. Isso é uma pouca vergonha. Não tem justificação uma obra dessa. E não venho dizer que é justo destruir unidades de conservação, e particularmente a floresta de Jamachim, porque afinal ela já foi antropizada e por ela já passa a 163. Porque não é sobre o asfalto da rodovia que vão passar os trilhos. Então vamos deixar de canalice. Será uma nova grande faixa de desmatamento em 1.000 quilômetros. Cruza quantas vezes Portugal? 10 vezes? Sei lá. Então, é desmatamento? É destruição do equilíbrio ecológico? Mas o que é o equilíbrio ecológico? O direito da floresta inclui os direitos dos povos da floresta. Aí, nenhuma liderança camponesa, nenhum ribeirinho, nenhuma liderança indígena, nenhum guerreiro indígena deve arriscar sua vida. Já mataram 7 indígenas neste ano, do que se conhece. No entanto, sem luta, nós não vamos barrar essa excrescência. Sem luta, as promessas vão ficar no papel, porque pelo cronograma, o edital já vai ser lançado. Aí não dá para aceitar. Não é porque um burocrata domina um cargo numa agência nacional ou no ministério. Na agência eu não estou aqui alegando nada, pessoalmente, a ninguém. Mas o ministério, aliás, os mais importantes ministérios desse governo criminoso do Michel Temer está dominado por chefes de quadrilha. Que moral eles têm para entregar o dinheiro público através do BNDES, com juros subsidiados? Sabe o que é isso? Se um de nós pede um empréstimo, compra num cartão de crédito, sabe quanto está pagando de juros? Cerca de 500%. Sabe o que é isso? Qualquer cidadão que pede R$1.000
Edmilson, encerrando. Vou Edmilson. concluindo. No ano que vem vai pagar 500% a mais. A dívida dele será 6 mil reais. Como? É assim. Ah, mas se é assim para o pobre, para o professor, para o indígena que precisar de alguma grana, para o pescador, para o agricultor familiar, é assim também para os empresários, para os sojeiros, para os latifundiários, para os madeireiros, criminosos, grileiros, desmatadores? Não. Sabe o que o BNDES faz? Empresta. Belo Monte foi em torno de 4, 4,5%. Então, enquanto você paga para cada R$1.000, 6 mil, 5 mil a mais, ele paga 4% de R$1.000. Quanto é? R$40. Com o nosso dinheiro, o governo dá juros negativos, porque na prática é juros negativos. E o pior, empresta esse dinheiro emitindo título, aumentando a dívida pública, que já está em 5 bilhões, é impagável. Empresta Conclui, Edmilson. a juros altíssimos, baseado na taxa Selic, para reemprestar em favor de projetos destrutivos a juros de 4,5%, 5%. Não passarão. E nós temos que resistir. Não temos que arriscar a vida, nem usar a nossa energia, a nossa capacidade de usar, na Semana dos Povos Indígenas, usar o arco e flecha para flechar ninguém. Mas nós temos que resistir e temos que dar uma lição. A primeira máquina que entrar tem que ser incendiada. A gente só tem que ter o cuidado de tirar o funcionário, porque é vida humana. Mas ou nós damos prejuízo às empresas que terão 5 anos para construir esse monstro e depois terão 60 anos para fazer outros jamais, para desmatar mais, Conclui, Edmilson. para destruir tudo que ainda resta com a resistência dos nossos povos, particularmente na Amazônia. Então eu concluo, a Convenção 69 é lei nacional. Às vezes a gente diz, é da ONU, não tem nada a ver. É lei nacional, o Congresso aprovou, não é apenas assinado pelo governo brasileiro nos fóruns internacionais. Virou lei quando o governo aprovou, tem que ser cumprida. Se não houver oitiva, não passa ferrovia nenhuma, não passa máquina nenhuma, não passa canalha nenhuma, que por conta de um cargo burocrático acha que pode passar por cima do direito à vida e à dignidade do nosso povo. Me desculpe. Obrigado, Edmilson.